Realismo. A literatura do realismo reflete a realidade da segunda metade do século XIX nas produções literárias. Os autores desse período procuravam seguir a tendência filosófica do positivismo, ao observar e analisar a realidade e ao reproduzi-la fielmente. Os escritores realistas não expressavam subjetividade na linguagem, assumiram uma postura cientista em relação aos fatos reais. O realismo é um movimento artístico amplo que se apresenta com os arroubos sentimentais e idealistas do romantismo. A busca pela objetividade é a principal bandeira dos realistas. Os principais fatos históricos e correntes científicas que permearam o movimento realista são a Revolução Francesa, o marxismo, o darwinismo, o positivismo e o determinismo. As características da literatura realista se contrapõem com as românticas. Os cenários passaram a ser urbanos e o ambiente social passou a ser valorizado ao invés do natural. O amor e o casamento, os quais eram elementos de felicidade no romantismo, transformaram-se em convenções sociais de aparência. Não houve uma idealização da figura masculina como herói, e sim uma exposição do homem que trabalha e que luta para sair de uma vida medíocre. O próprio nome deste período fala a respeito de sua característica mais marcante, a realidade. A contemporaneidade é um atributo dos autores do realismo que se preocupavam com o momento histórico, com o momento presente da sociedade, com seus contextos políticos e econômicos. As características da escrita eram a objetividade, opondo-se ao excesso de subjetividade presente nas obras românticas, cheias de idealizações. Os autores realistas buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasiá-la. Correção e clareza de linguagem. Para os realistas, usar uma linguagem direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Por isso, não é comum nas obras desse movimento, por exemplo, descrições vagas ou imprecisas. Contenção emocional. Ainda vislumbrando o ideal da objetividade, não era interessante para os autores realistas apresentar obras com forte teor sentimental, com idealizações do amor ou da amada. Tal contenção afasta o realismo do movimento antecessor, o romantismo. Lentidão da narrativa. Para além de conter o enredo, as narrativas realistas também buscavam construir análises da sociedade contadas nas histórias. Crítica social. Uma das marcas do realismo é a representação das hipocrisias sociais de modo escancarado. Os principais escritores eram Gustave Flaubert, que é considerado o pai do realismo europeu, Charles Dickens, Eça de Queiroz, Gaio Massapante, Machado de Assis, que foi o primeiro brasileiro a escrever sobre o realismo, Raul Pompeia, Arthur de Azevedo e Heloísa Azevedo. As principais obras foram Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Bordas de Machado de Assis, Ilusões Perdidas de Romero de Balzac, Germinal de Émile Zola, O Vermelho e o Negro de Stendhal, Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, Guerra e Paz e Ana Caterina de Leon Tolstói, O Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro, de Eça Queiroz, O Cortiço e o Mulato, de Aloysio de Azevedo. Machado de Assis foi o precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esse um dos seus maiores e mais importantes feitos. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se grande referência como cronista de sua época. O autor presenciou acontecimentos históricos, como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio de críticas à burguesia, dando à luz ao realismo brasileiro. Suas obras recheadas de ironias abordaram o que o autor observava na sociedade da época. Sua carreira pode ser dividida em duas fases, sendo a primeira caracteristicamente mais romântica, predominante obras com seu primeiro romance, Ressurreição, sua primeira peça, Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, e o livro Poesias Cristálinas. A fase romântica perdurou entre 1864 e meados de 1878. Sua segunda fase teve início com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.